Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia. No interior de São Paulo para o mundo. Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Murilo. E hoje eu estou aqui mais uma vez com o meu amigo Danilão. E aí, Danilo? Fala, grande Murilo. Como é que você tá, meu amigo? Tudo certo? Tudo certo, e você? Bom demais, Murilão. Mais um episódio aí importante na área da imagem cardiovascular, hein, meu amigo? Exatamente, e um assunto um pouco polêmico hoje, né, Danilo? É isso aí, Murilão. Hoje o tema do episódio é miocárdio não compactado. Ou será que a gente já pode chamar isso de outro nome, hein, Murilão? Então, hoje a gente vai discorrer sobre isso, né? Por que que esse é um assunto tão debatido hoje aqui na área da cardiologia? E você tem desafio para hoje, Danilão? Opa, sempre tem um desafio na manga aqui, Murilão. E vamos de caso clínico então, Murilão. Você está no seu Boa. consultório e chega um paciente jovem, um homem de 35 anos, atleta, pratica crossfit, faz academia, corrida, bem ativo, e ele chega com um ecocardiograma que está mostrando lá uma hipertrabeculação no ventrículo esquerdo. É um paciente que ele é assintomático, ele também traz um eletrocardiograma normal e também na história familiar dele, ele não tem nenhum achado de cardiopatia, nada que digno de nota. E aí, qual que vai ser a sua orientação para esse paciente, o Murilão? Ele pode ficar tranquilo? Então, vamos ver se o pessoal consegue responder ao longo do episódio isso daí, né? Boa. Então, para começar o episódio, o ouvinte tem que saber que o miocárdio ele é formado por duas camadas. Uma camada trabecular, que ela tem um aspecto mais esponjoso, e uma camada compacta. E aí, alguns indivíduos, essa camada trabecular ela vai se desenvolver de forma excessiva, vai apresentar umas trabeculações proeminentes e uns recessos intratrabeculares profundos que vão ser preenchidos por sangue. E aí, Danilo, por que que esse é um tema que hoje tem muita controvérsia, muito debate? O que que acontece? Então, Murilão, por que que não compactado talvez seja um termo equivocado? De uns anos para cá, as diretrizes têm recomendado desencorajar esse termo. A gente teve aí o Jack publicando um documento em 2023 e também em 2023 a ESC, né, na sua nova diretriz de cardiomiopatias, recomendando que seria um traço apenas fenotípico essa hipertrabeculação, que pode ocorrer isoladamente ou até ser um efeito transitório, como por exemplo na gestação, ou associado a outras doenças. Então, de 2023 para cá, tem se sugerido usar hipertrabeculação. E por quê? Porque quando a gente tem só hipertrabeculação isolado, é um achado relativamente comum em indivíduos saudáveis. E como eu disse, pode surgir na gestação e também pode ser comum em atletas, como uma resposta, uma resposta adaptativa do coração à pré e à pós-carga. Então, em atletas, por exemplo, a prevalência no eco varia de 1 até mais ou menos 10% quando a gente aplica critérios exclusivamente morfológicos, que a gente vai comentar um pouco aqui mais para frente. E Uhum. também, quando a gente analisa retrospectivamente aí, não tem casos de morte súbita atribuída diretamente à hipertrabeculação, tá? E casos que têm hipertrabeculação e com fração de ejeção preservada, sem realce tardio, por exemplo, não tem registro de morte súbita associada a isso. Então, as diretrizes se baseiam nesses dados para a mudança do nome, tá? Uhum. Mas, antes da gente entrar nesse mérito, Murilão, a gente precisa entender a embriologia e por que se pensava, como surgiu esse termo, né, não compactado, e por que que agora tem se caído em desuso. Então, com 5 semanas, o embrião ele já tem um ventrículo esquerdo onde a gente consegue distinguir duas camadas.
Então já tem a camada trabeculada, que é uma camada bem espessa, com os recessos profundos, e a camada compacta, que nesse estágio ela é fina e ainda imatura. Então aqui chama a atenção, porque quando a gente fala não compactado, a teoria antiga era que a camada trabeculada ela iria se compactando, né, e formando a camada compacta. E não, com 5 semanas já existem duas camadas distinguíveis, beleza? Com 6 a 10 semanas, elas vão tendo um crescimento paralelo, porém com ritmos diferentes. Então é o que a gente chama de crescimento alométrico. As duas estão crescendo ao mesmo tempo, só que em velocidades diferentes. Então, no segundo semestre para frente, no segundo trimestre para frente, né, a gente tem um aumento expressivo do crescimento do coração, não só do coração, mas do feto. E aí, nesse caso, a camada compacta ela já teve um crescimento mais acelerado em relação à camada trabecular. Então, o que existe são duas camadas desde o começo que vão coexistindo, porém, em determinado momento da gestação, a camada compactada ela tem um crescimento maior, mais rápido, então ela acaba se tornando mais espessa do que a camada trabeculada. Isso tem muito a ver com a vascularização coronariana que vai se desenvolvendo. Então, isso vai ajudando também a maturar a nossa camada compacta. E aí, no fim da gestação e no pós-natal, a compacta vai ser claramente predominante nos casos fisiológicos, né? Mas vai persistir as trabéculas fisiológicas, principalmente no ápice. Por isso, quando a gente olha só hipertrabeculação, é um fenótipo morfológico num contínuo normal, tá? Só vai virar problema, que a gente vai comentar mais para frente, se vier associado aí a disfunção, dilatação, fibrose, arritmias, né? Ou alguma mutação genética patogênica. Então, hoje, o mais correto, que tem sido o caminho que as diretrizes têm tomado, seria usar o termo miocardiopatia dilatada ou não dilatada, ventricular esquerda, com um fenótipo de hipertrabeculação. Porque aí passa a ideia que o problema, a entidade patológica, Murilão, é a cardiopatia, né? Uhum. Seja ela dilatada ou não, e não a hipertrabeculação isolada. Mas é lógico que em adultos, e principalmente crianças, se a gente encontra, como eu disse, outros achados como disfunção, dilatação, arritmias, histórico familiar, aí deixa de ser somente um achado morfológico para virar uma entidade patológica. Então, a ideia que passa, na verdade, é assim, que quando a gente tem esse fenótipo patológico, aconteceu um desequilíbrio, uma falha nesse crescimento da nossa camada compacta, e não uma compactação da trabeculação. São coisas diferentes, entendeu? Uhum. E por que isso pode acontecer? Então, a gente pode ter mutação genética, e aqui não é o escopo do episódio a gente entrar nas centenas de genes que existem, mas a gente tem que lembrar que existem genes sarcoméricos e genes relacionados aí ao citoesqueleto, que estão relacionados aí à sustentação, à contração miocárdica, que estão muito relacionados aí com as miocardiopatias dilatadas, as miocardiopatias hipertróficas, e a gente tem os genes sindrômicos / neuromusculares, que estão relacionados aí com distrofias musculares, com mitocondriopatias, e aí nesse caso a trabeculação viria acompanhada de sinais sistêmicos, fraqueza, atraso neuromotor, problemas metabólicos, tá? E também, importante frisar que muitas vezes essa hipertrabeculação patológica ela pode vir associada com cardiopatias congênitas, como, por exemplo, transposição de grandes artérias, Ebstein, atresia de tricúspide, tetralogia de Fallot. Então, especialmente aí na criança, Murilão, quando a gente tem uma hipertrabeculação, a gente precisa ficar de orelha em pé aí e ligar o nosso sinal de alerta. Então, assim, basicamente, hoje a gente entende
que existem dois tipos de paciente, né? Uhum. Aquele que vai ter a trabeculação excessiva, que na grande maioria das vezes vai ser assintomático, e que esse foi um achado de forma incidental no exame de imagem, que pode ser uma variante da normalidade, ou pode ser secundária a situações de estresse miocárdico, né? Como você falou anteriormente. Vai ter um aumento da pré ou pós-carga, e isso vai causar alterações no miocárdio que ele vai se adaptar e ter essa hipertrabeculação. E quais Isso, são essas Murilão, situações? só para comentar o que você falou, essa questão da pré e pós-carga pode ser tanto fisiológico, né, quanto dos atletas, como você citou, e também dos pacientes que já têm IC, né, uma miocardiopatia dilatada, que podem ter também a Aham. hipertrabeculação. Isso, então, além do atleta, a gente tem gestação, pode causar essa trabeculação excessiva. Quadros anêmicos aí, então, paciente com anemia falciforme, que tem um aumento de pré-carga, secundária à quimioterapia, doença renal. Então, isso vai alterar toda a fisiologia, a hemodinâmica do paciente e o coração se adapta aumentando essa trabeculação. E essa fisiopatologia que você explicou também justifica e explica o fato de alguma dessas alterações serem transitórias, né? Então, Uhum. o paciente está ali gestante, aí você faz um exame de imagem, você vê uma trabeculação excessiva, só que a hora que ela termina a gestação, o coração ele volta a não ter essa trabeculação. Ou atletas também, a hora que ele para o esforço físico excessivo, né, é importante, você vê que essas alterações elas regridem, mostrando que as duas camadas, na verdade, elas podem ser independentes uma da outra. E aí uma reage de acordo com a hemodinâmica do organismo. E nesses pacientes, eles também vão ter um risco diminuído, né? Só que o Sim. outro tipo de paciente é aquele paciente com a trabeculação patológica, que era o então chamado miocárdio não compactado, a doença em si intrínseca do miocárdio, né? Que vai estar associado a mutações genéticas, a doenças neuromusculares, anormalidades cardíacas, como você bem citou anteriormente, né? Esses pacientes geralmente são sintomáticos, essas alterações tendem a ser definitivas e você acaba achando outras alterações cardíacas, né? Então, o paciente pode ter uma fração de ejeção reduzida, pode documentar arritmias, então TVNS, pacientes podem vir a ter fenômenos tromboembólicos. Então, nesse cenário, você tem todo um contexto de uma patologia. Não é simplesmente um achado onde o paciente ele é assintomático, né? É isso aí, Murilão. Então, entrando na parte do diagnóstico, como você disse, né, para a gente falar que a hipertrabeculação é patológica, nós vamos ter que ter todo um contexto clínico associado aos critérios de imagem, tanto do eco ou da ressonância. Mas primeiro de tudo, Murilão, a gente precisa olhar o quê? O eletro, né? Então, antes do primeiro exame que a gente vai pedir é o eletrocardiograma. E eu já adianto, não existe nenhuma alteração no eletro específica que faça a gente pensar em miocárdio não compactado, por exemplo. Mas a gente pode ter bloqueios de ramo, tanto bloqueio de ramo esquerdo como bloqueio de ramo direito, ou distúrbio de condução. Pode ter alteração da repolarização ventricular. E aqui ela pode ser aquela alteração difusa da repolarização, alteração inespecífica, pode ter uma onda T invertida, e também pode ter arritmias atriais, e aí pode ser o flutter ou a FA, e também pode ter arritmias ventriculares, né, como você bem comentou, TVNS, a TV sustentada, ou até mesmo umas ectopias ventriculares frequentes. Mas quando a gente fala de quadro clínico, existem alguns red flags que a gente precisa pensar nessa situação. Então, aquele paciente que abriu um quadro recente de IC, que a gente costuma chamar agora de IC de novo, é um paciente que está tendo arritmias ventriculares complexas sustentadas, paciente que teve evento tromboembólico prévio sem nenhuma explicação aparente, um paciente que já tem um diagnóstico de uma doença neuromuscular ou uma doença metabólica,
aquela criança que tem um histórico tem um eco já com uma hipertrabeculação, ou já tem uma cardiopatia congênita associada, ou muitas vezes um achado mais sutil, mas que pode fazer diferença na nossa anamnese, é um atraso do desenvolvimento neuromotor, e claro, também uma história familiar importante em parente de primeiro grau de morte súbita, história familiar de ser precoce ou de transplante. Então, esses dados clínicos são muito importantes. Então, feito o eletro, Murilão, fiz a minha anamnese, examinei meu paciente, aí eu vou partir para o eco, né? Exatamente. O eco, ele é um exame muito bem utilizado para rastreio, né? É um exame que tem uma boa sensibilidade, pode ser feito várias vezes, né? Não gera nenhum risco para o paciente, mas a gente tem alguns critérios que a gente acaba utilizando para caracterizar se o paciente tem essa trabeculação excessiva ou não. O critério que a gente mais utiliza é o critério de Jenne, né? Uhum. Que são 3 itens que todos devem estar presentes. Então, ali no final da sístole, no eixo curto para external, você vai medir o miocárdio não compactado e o miocárdio compactado e fazer uma relação entre eles. Se essa relação for maior que 2, você tem um item positivo. Você vai avaliar se tem presença de fluxo sanguíneo nesses recessos intertrabeculares, se há passagem desse fluxo, se houver, é outro critério positivo. E você tem que ter, não, na verdade, você não tem nenhuma etiologia que justifique essas alterações. Então, você identificou essas duas alterações e não tem nada que justifique, você tem positividade para hipertrabeculação no paciente. E lembrar que esses achados eles são mais comuns, em torno de 80%, nas regiões apicais e nas porções médias da parede lateral inferior do ventrículo esquerdo. Mas, Isso em alguns é casos, importante, pode né, acontecer. Murilão? Não é hipertrabeculação em qualquer lugar, né? Não, esse é o mais comum, né? Pode Uhum. vir a acontecer em outras regiões, no ventrículo direito, biventricular, mas o achado característico é nessa região aí do ventrículo esquerdo. Então, entrando um pouco na parte da ressonância, Murilão, a gente usa muito, ela acaba sendo padrão ouro para a gente ter a confirmação do diagnóstico, né? Muitas vezes a gente acaba pedindo a ressonância se o eco ficou com um pouco de dúvida, se a janela acústica do paciente é ruim, ou às vezes quando ficou naquela fração de ejeção limítrofe ali, você precisa caracterizar melhor um pouco os volumes, né, a função sistólica e, claro, para avaliar a fibrose também através do realce tardio. E também é muito comum a gente avaliar se tem se teve a dúvida, né, uma suspeita de trombo, a gente usa bastante a ressonância para fazer essa confirmação. Na ressonância, existem vários critérios que a gente pode utilizar, mas o mais conhecido e o mais utilizado são os critérios de Petersen. Os critérios de Petersen, Murilão, a gente vai usar na diástole, tá? E vai usar no eixo longo, e aí pode ser tanto 2 câmaras, quanto 4 câmaras, quanto da via de saída do ventrículo esquerdo, tá? E a gente vai medir essa espessura, tanto da camada trabeculada, que é a não compactada, né? E da camada compacta. E aí a gente vai fazer uma relação, vai fazer uma divisão dessa não compactada com a compactada. Se essa relação for maior que 2,3, a gente considera o diagnóstico morfológico aí, tá? Falando um pouco do realce tardio, né? A gente sabe que o realce tardio nas miocardiopatias, de uma forma geral, está relacionado aí com piora de IC, né, morte súbita, arritmias ventriculares complexas. Então, assim, a presença de... Isso se estende também para esse fenótipo trabeculado patológico. Então, a presença do realce tardio e a quantidade do realce tardio, né, a carga de realce tardio, está diretamente relacionado com um pior prognóstico. Tá? Ele é um fator independente de pior prognóstico. Teve uma meta-análise aí em 2019 que foi publicada no JACC que mostrou que em pacientes com realce tardio positivo, falando em relação ao miocárdio não compactado, tem 5 vezes mais eventos combinados e 10 vezes mais morte cardíaca. E nos pacientes que têm hipertrabeculação
mas tem fração de ejeção preservada e realce tardio negativo, não teve nenhum evento duro. Então, essa meta-análise mostra para a gente que o prognóstico está diretamente relacionado com disfunção sistólica e com o realce tardio, assim como nas outras miocardiopatias, tá? Então, independente de ser trabeculado ou não, tá? Então, mostra pra gente que a hipertrabeculação, Murilão, não é o fator de risco, entendeu? E sim a miocardiopatia incipiente, tá? Uhum. E uma coisa que tanto os critérios de Jenny no eco, como os critérios de Peterson na ressonância, eles têm um problema. Eles são muito sensíveis, né? Qual que é o problema disso? Quando a gente analisa as coortes populacionais, principalmente aí no estudo MESA, o estudo de Peterson teve 43% de pacientes que tiveram pelo menos um segmento positivo pelos critérios morfológicos, mas que não tinham doença cardíaca. Ou seja, hipertrabeculação é diferente de doença. Então mostra que eles são muito sensíveis, mas são pouco específicos, tá? E o que a gente conclui disso? Ah, não é mais para usar os critérios? Não, não é isso. Nós não vamos mais usar isoladamente os critérios. Eles servem aí como, vamos falar assim, um gatilho descritivo, né, um achado fenotípico, mas o diagnóstico mesmo só vai se sustentar com um fenótipo associado ao fenótipo clínico. E aí, Danilo, a gente busca fazer esse diagnóstico de forma mais precoce, né? Associando a parte clínica com a parte da imagem, justamente porque tem prognósticos diferentes, né? Quem tem só essa hipertrabeculação excessiva, como você bem falou, ele não tem um risco adicional de evento adverso. Ele tem um achado benigno ali que merece só o acompanhamento. Agora, o paciente ele tem já as características clínicas, ele tem um risco aumentado de insuficiência cardíaca, de arritmia, fenômeno tromboembólico, e aí é onde a gente tem que atuar e fazer o tratamento, né? Então, assim, pacientes que têm a disfunção ventricular, ele tem uma maior mortalidade, paciente com a fibrose, com alteração de eletro, alteração de repolarização no eletro. Quando essa parte não compactada sobre a compactada, ela é muito importante, uma relação maior que 3 aí. Então, esses são achados que denotam um pior prognóstico, que é onde a gente vai ter que intervir para que o paciente não tenha desfechos adversos aí, né? E é interessante, Murilão, porque tudo isso que você está comentando, basicamente são achados de pior prognóstico nas outras miocardiopatias, né? Na miocardiopatia dilatada. Então, isso mostra pra gente, mais uma vez, né? Para fixar na cabeça do ouvinte, que o principal vilão na questão do miocárdio não compactado é a miocardiopatia de base, né? Que é provavelmente uma mutação genética, e não só a hipertrabeculação, tá? Exatamente. E entrando um pouco na parte do tratamento, né, a conduta vai ser baseada pelos sintomas, né, do paciente e pelas anormalidades cardiovasculares. Então, a gente não vai levar em conta o padrão da trabeculação, porque a gente sabe também que a extensão da trabeculação não tem relação com o desfecho em si. Então, quando a gente fala de paciente com disfunção sistólica, com insuficiência cardíaca, vai ser o tratamento habitual que a gente já está acostumado para IC. Aí vai os beta-bloqueadores, o IECA, BRA ou o Entresto, né, as glifosinas com a dapaglifosina ou a empaglifosina, e os antagonistas dos receptores mineralocorticoides, por exemplo, a espirolactona. Então, isso não muda. No paciente que tem a fração de ejeção preservada, a gente vai fazer apenas acompanhamento. Não tem indicação da gente entrar com nenhuma dessas medicações, tá, Murilão? Entrando só um pouco, Murilão, na parte genética, né? Como que para quem que a gente vai fazer o rastreio genético nesses pacientes? Então, para crianças e adolescentes, quase sempre vai ser indicado, principalmente aí se tem hipertrabeculação associada a dilatação ou disfunção, porque aqui tem uma alta chance de ter uma outra doença associada, como a gente já comentou aí em cima. Se a gente tem adultos também que têm a hipertrabeculação, com arritmias, com disfunção ventricular e principalmente história familiar, né? A gente já vai também ter que pedir esse teste genético, beleza?
E aí, Danilão, a gente também, nesses pacientes com miocárdio não compactado, a gente tem que estratificar o risco arrítmico deles, né? Sim. Então, sempre ter um eletro, ter um Holter para a gente buscar a evidência de alguma arritmia e avaliar a presença de fibrose aí na ressonância. Porque o paciente que tem o miocárdio não compactado, ele tem alguns mecanismos para fazer a arritmia, né? Seja Uhum. ele isquemia subendocárdica, alteração do sistema de condução, disfunção do sistema simpático. Então, esses pacientes ele têm um risco aumentado de ter arritmia. E o tratamento, ele é basicamente igual qualquer outra cardiopatia, né? Então, tem tanto tratamento primário quanto secundário. E aí vai depender de qual arritmia e em que contexto essa arritmia foi evidenciada. Mas não tem um tratamento específico. Ele segue mesmo a diretriz dos dispositivos implantáveis aí, que inclusive a gente já até fez alguns episódios sobre isso, né? Exato. Então, só reforçar para o ouvinte, né, Murilão, que as indicações de marca-passo, de CDI, de terapia de ressincronização, não vai mudar nada. Vai ser Não, as indicações habituais. isso mesmo. E outro evento que o paciente com miocárdio não compactado tem é o risco de tromboembolismo, né? Então, quando é que a Uhum. gente vai anticoagular esses pacientes? Quando tiver uma fração de ejeção menor que 40%, quando tiver FA, independente do Chades-Vaso, a evidência de um trombo intracavitário ou um evento embólico prévio. Então, nessas situações, você vai anticoagular o paciente ad eterno aí. Então, a gente até essa questão, né, Murilão, da gente anticoagular pacientes que estão em ritmo sinusal com uma fração de ejeção menor que 40% é um pouco polêmica, né? As diretrizes acabam divergendo entre elas, mas não existe assim nenhuma evidência robusta, né? Vai mais, inclusive até varia de serviço para serviço isso, né? Vai mais pela experiência do serviço, né? Geralmente assim, agora aquele paciente que já tem uma indicação clara de anticoagulação, como você citou, né? FA, paciente com evento embólico prévio, com trombo, aí tá indicado a gente anticoagular mesmo. Uhum. É uma somatória de riscos adicionais, né? Perfeito. Não tem especificado o que você vai fazer, aí vai do risco-benefício também, individualizar e de acordo com o paciente, né? E vamos para o bate-bola, Murilão? Aquela hora que separa os homens dos meninos? Bora! Bora. Murilão, hipertrabeculação versus miocárdio não compactado. Então, Daniel, a hipertrabeculação ela vai ser um achado de imagem num paciente assintomático, né? Que pode ser secundário aí à gestação, a exercícios intensos, a anemia. Já o miocárdio não compactado é uma doença intrínseca do coração aí, que vai estar associada a uma síndrome clínica. Então, isso vai conferir o paciente uma doença em si. E Danilão, esse paciente com miocárdio não compactado, quais os riscos que ele tem? Então, Murilão, lembrar aqui que os riscos do miocárdio não compactado são iguais aos riscos de qualquer cardiomiopatia, tá? Então, a gente tem ali aumento da mortalidade nos pacientes que têm disfunção sistólica, né? Tem aumento da mortalidade, aumento de arritmias ventriculares complexas, morte súbita e fenômenos tromboembólicos também. Murilão, quando a gente tem que anticoagular esses pacientes? Então, Danilão, se o paciente tiver uma FA, independente do Chades-Vasque, a evidência de um trombo intracavitário ou um evento embólico prévio. Se o paciente tiver uma fração de ejeção muito baixa, principalmente menor do que 40, você pode avaliar o risco-benefício da anticoagulação. Quando que eu vou tratar, como eu vou tratar o paciente com a disfunção sistólica? Murilão, aqui não tem segredo. Quarteto mágico da IC, beta-bloqueadores e E-Cabral Entresto, glifosinas e antagonistas dos receptores mineralocorticoides. Mantém do jeito que a gente tem a nossa terapia padrão para IC. Beleza. Murilão, quando que a gente vai pedir teste genético para esses pacientes? Então, é mais comum em crianças e adolescentes que já têm essas alterações, ou então naquele paciente que tem uma história familiar ou um contexto clínico.
É um paciente que está com a fração de ejeção reduzida, com arritmia, com evento tromboembólico. Então, juntando todo esse contexto, você pede o teste genético. E Danilão, qual que é a principal causa de mortalidade nesses pacientes? Então, aqui, Murilão, a principal causa de mortalidade nesses pacientes é a disfunção sistólica e as arritmias ventriculares complexas. Beleza. Bora para a resposta do desafio, Murilão? Bora. Relembra aí qual que foi o desafio pra gente? Então, vamos lá. Você está no seu consultório, chega um paciente, um homem jovem, atleta, né? Faz várias coisas, crossfit, corrida, musculação. E ele chega com um ecocardiograma que tem hipertrabeculação apical e mais nada, tá? Um eco absolutamente normal. Ele traz um eletro também que não tem nenhuma alteração e na sua anamnese ele não tem nenhum sintoma e também não tem histórico de cardiopatia na família, nem de morte súbita, nem nada. Então, o que a gente tem que fazer aqui para esse paciente, Murilão? Então, Danilão, nesse caso a gente só acompanha, tranquiliza o paciente e acompanha para ver se o paciente não vai ter evolução dessa alteração. Mas aqui, basicamente, a gente está diante de uma hipertrabeculação ou uma trabeculação excessiva. O paciente jovem, assintomático, que teve um achado de exame. Certo, Danilão? Perfeito. E lembrar, Murilão, então, no nosso dia a dia aí, esse tipo de paciente não precisa pedir teste genético, tá? Exatamente. Murilão, para quem que vai o seu abraço de hoje, meu amigo? Então, Danilão, meu abraço vai para o meu irmão, que há mais ou menos um mês acabou de se formar aí, novo médico Boa. da família. Tá agora na pegada dos plantões, né? Agora é aquele aperto. Agora que ele começou a ver a vida real. Exatamente. E o seu, Danilão? Murilão, hoje eu vou mandar um abraço para um amigo meu que foi meu preceptor, meu chefe na residência, e hoje eu tenho a honra de ser colega de trabalho dele. É um grande ecocardiografista, Dr. Anderson Caetano, que trabalha comigo aqui em Barretos. Meu abraço vai para ele. Beleza. Então é isso, Murilão, Danilão. É isso aí. Vamos agradecer aí a galera. Vamos lembrar da campanha Mande o Seu Supra, né? A galera tem que mandar mais Supra aí, Murilão. O negócio tá meio não é parado. possível que não tem ninguém infartando, não. Pois é. E vamos falar, manda arritmia, manda bloqueio, vamos estender essa campanha aí, não só pro Supra, mas manda qualquer bucha que você pegou aí no seu plantão, beleza? Beleza. E sigam a gente também lá no Instagram, @SupraCastCardiologia, todo dia aí tem conteúdo novo para vocês. E no YouTube, @SupraCast. Lembrando que no YouTube a gente tem os nossos episódios em formato de vídeo, tá? E tem episódio novo aí vindo já no forno para vocês. Fiquem ligados aí que semana que vem tem coisa boa. Mas curte, se inscreve no canal que vocês ajudam a gente. É isso. Falou, então, Danilão. Até mais aí, pessoal. Aquele abraço. Falou, pessoal.